Me lembro quando garoto de ouvir frequentemente nas reuniões uma canção que dizia: eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faz-a de novo. E eu lembro que aquilo me tocava. Demorei para descobrir que isso era uma porção das Escrituras registrada em Jeremias, no capítulo 18, onde o próprio Deus usa essa analogia para falar de como ele lidaria com o seu povo, com a nação de Israel. Há verdades importantes por trás dessa declaração e é a respeito disso que nós queremos conversar nos próximos minutos. Fique comigo. Estou hoje em Barbalha, no Ceará, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que eu quero usar como ponto de partida e o trilho da nossa reflexão se encontra em Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1 até o 6, que diz: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sob a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Bom, ao olhar para essa declaração de Deus, precisamos levar em conta que ele escolhe usar uma analogia, uma alegoria que o seu povo entenderia. A partir dessa ilustração proposta a Jeremias, do trabalho do oleiro com o barro, Deus está estabelecendo os parâmetros de como ele lida conosco. E algumas verdades que eu quero destacar nessa reflexão envolvem as seguintes. Em primeiro lugar, apesar de Deus ter nos dado o livre-arbítrio, o direito de escolha, isso não significa que quando escolhemos errado, ele não vá lutar por nós, ele não vá tentar e tentar mais uma vez. Por outro lado, também veremos em contrapartida do outro lado da moeda, que mesmo lutando e insistindo por nós em nos dar uma chance, isso não significa que Deus vai impor de forma unilateral a sua vontade sobre nós. No entanto, o que precisamos entender é o coração amoroso de Deus, disposto a nos dar novas oportunidades, disposto a resetar, a dar um novo início nas nossas vidas quando cooperamos com Ele. E a primeira verdade a ser destacada é que Deus, de fato, trabalha em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer isso. Ele não trabalha apenas nas circunstâncias que enfrentamos no sentido de trazer livramento, mas ele deseja nos moldar, trabalhar o íntimo, o lado de dentro. Ele deseja, de fato, nos levar a esse lugar de ajuste à sua vontade. Embora, como afirmei, isso não seja imposto. E um grande exemplo é quando vemos Nosso Senhor no jardim do Getsêmani orando e dizendo, ao Pai: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Se não fosse possível ele, como homem, escolher o seu próprio caminho e a sua própria vontade, não faria o menor sentido uma oração de rendição como essa, dizendo: eu não quero viver da minha própria escolha e vontade, mas eu quero me submeter à sua escolha e à sua vontade. Mas diante disso, a primeira coisa que precisamos de fato destacar é que Deus quer trabalhar em nós. Isso não significa que necessariamente ele imponha a sua vontade, mas ele provoca, ele tenta remodelar à medida que vamos cooperando com ele, e isso faz parte do seu agir, cujo propósito, já afirmei e insisto em repetir, não é apenas mudar as circunstâncias do lado de fora, mas nos mudar do lado de dentro, nos fazer crescer, nos tornar mais próximos e parecidos dele. Como diz Tiago, capítulo 1, verso 2 até o 4, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e essa possa nos levar a um lugar onde nós sejamos perfeitos, completos, não faltando em coisa alguma. Deus pode até usar as circunstâncias para trabalhar em nós, mas o seu agir não se limita a mudar circunstâncias. Pode usá-las, mas foca principalmente na nossa mudança. Em segundo lugar, eu quero destacar a ideia de que nesse trabalhar divino, para nos trazer para perto de si, para viver o seu plano e o seu propósito, porque muitas vezes, porque o homem tem o direito de escolha, ele acaba saindo do padrão, do prumo estabelecido por Deus. Foi o que aconteceu com aquele vaso. A ilustração, ela não é perfeita no sentido completo, porque quando Deus se refere a um oleiro humano, está falando de alguém perfeito. Aquele vaso, na perspectiva do oleiro, do homem, simplesmente poderia ter ficado ruim pelo erro do oleiro.
Mas quando transportamos isso para o plano espiritual, não há erro da parte de um Deus perfeito, da parte de um Deus que jamais poderia errar, porque isso seria uma contradição à sua natureza e ao seu próprio caráter. Então precisamos entender que a possibilidade do vaso sair errado está mais relacionada à resposta errada ou à falta de resposta, devida da parte do homem do que o contrário. E o interessante, nós lemos dos versículos 1 a 6 de Jeremias 18, é que quando nós lemos a continuação, dos versículos 7 até o 10, nós percebemos que não se trata de determinismo, de Deus automaticamente impondo, estabelecendo a sua vontade, determinando o curso de todas as coisas sem a participação do homem. Versos 7 a 10 diz assim: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e o plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Deus está aqui anunciando que tanto o mal, a punição prometida contra o pecado, pode ser mudada se houver arrependimento, como também o bem, uma boa promessa feita de exaltação, pode ser mudada se houver pecado sem arrependimento. Ou seja, as atitudes, escolhas, decisões do homem afetam o destino que Deus lhe propõe. Portanto, entendendo que Deus apresenta essas verdades imediatamente na sequência de falar dele trabalhando a casa de Israel como oleiro trabalha o barro. Nós entendemos que isso não significa determinismo, não significa Deus decidindo como o homem agirá, como ele se comportará, mas significa muitas vezes Deus precisando recomeçar o seu trabalho justamente por causa das escolhas do homem. E ao considerar essas questões, acredito que isso nos ajuda a ter uma perspectiva importante, porque o barro sendo moldado, o vaso sendo refeito, tem muito mais a ver com Deus nos oferecendo uma nova oportunidade do que mere simplesmente não deixando que a gente escolha os nossos próprios caminhos. Essa perspectiva, acredito, é de suma importância. Porque muitas pessoas às vezes estão esperando que Deus de forma unilateral cumpra a sua vontade. E Ele não fará isso. Isso é contrário às suas declarações. Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha teu reino, seja feita a tua vontade. Se o reino de Deus se estabelece em nós, se a vontade dele se cumpre, sem nenhum nível de rendição ou oração, por que é que o Senhor nos instruiria a orar a respeito disso? Se ela é automática, então estaríamos simplesmente fazendo um teatro com esse tipo de oração, que na verdade não seria nem um pouco necessária e na verdade, se nem fizéssemos, não haveria prejuízo nenhum, porque Deus cumpriria a sua vontade de qualquer forma. Eu não posso conceber essa ideia à medida que vou estudando os princípios bíblicos. Percebo um Deus que permanece soberano, porque Ele decidiu dar ao homem o direito de escolha. E Ele, na sua presciência, sabe todos os caminhos que o homem vai trilhar, não é pego de surpresa. Portanto, não há nada quando se defenda a ideia do livre-arbítrio que diminua a soberania de Deus, que escolheu ser soberano do jeito dele, não do jeito que muitas vezes nós queremos definir que ele seja. Mas uma outra questão a ser considerada aqui é a importância da maleabilidade. E aqui eu quero tomar os versículos 11 e 12. Já lemos do versículo 1 a 6 de Jeremias 18, para falar de como Deus quer trabalhar conosco. Lemos na sequência a continuação dos versículos 7 a 10 para mostrar que não se trata de predeterminismo. E agora eu quero ler os versículos 11 e 12 que diz assim: portanto fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. De acordo com o próprio Deus, o Senhor está dizendo: olha, eu estou dando oportunidade para que vocês evitem o juízo ao se converterem, ao mudarem de ideia, ao mudarem os seus caminhos. No entanto, ele mesmo diz que a resposta deles era não. O próprio texto nos mostra que eles estão dizendo, batendo o pé e dizendo: seguiremos os nossos planos, não os planos de Deus. E a Bíblia diz: e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Não se trata de ter sido endurecido por Deus, é a dureza do próprio coração. Muitas vezes o juízo pode intensificar esse endurecimento,
mas não é Deus quem o estabelece. Nós precisamos entender que na forma como o oleiro trabalha o barro, normalmente ele está sempre adicionando água para manter aquela massa maleável, né? Porque se ela começa a secar e endurecer, o máximo que pode acontecer é que o vaso seja quebrado, mas não que ele seja refeito. Isso me ensina a importância de maleabilidade nas mãos de Deus. Não apenas a capacidade de ter um coração ensinável, de ouvir a voz, a correção do Senhor, de nos submetermos a Ele, mas também de recebermos aquilo que precisamos para nos manter com esse tipo de coração. A água, ela simboliza nas Escrituras tanto a ação do Espírito Santo, como também a operação da palavra de Deus em nós. Por exemplo, o Senhor Jesus afirma, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele fala isso no contexto do ato do lava-pés. Ao mesmo tempo, também vemos o Espírito Santo relacionado com as águas. Quando Jesus diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos tanto de sujeição à obra do Espírito Santo, né, como nos deixar ser permeados pela palavra de Deus. Para quê? Para que haja maleabilidade, a capacidade de corresponder ao Deus que não força de maneira obrigatória, arbitrária ou determinista a sua vontade, mas o tempo todo nos convida, mesmo sabendo que podemos sair um pouco do prumo, nos convida para um reset, para um reinício, para um recomeço. Não importa onde você esteja nessa caminhada, não perca de vista a ideia de que se você estiver saindo do caminho, você precisa corresponder com Deus, se deixar ser trabalhado por Ele, que você possa ser como vaso nas mãos do oleiro, ou na verdade como barro nas mãos do oleiro, para que moldado num vaso de acordo com a sua vontade, o resultado final sirva para a glória de Deus e o propósito seja cumprido.